seja o teu nome, Senhor. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Está no ar o programa Papo Teológico com Maicon Oliveira. Muito boa noite, você que está ligadinho na Rádio Web TK Gospel. É um prazer estar em mais uma segunda-feira, você aqui conosco, né, curtindo aí essa final de noite de segunda-feira com muita programação bacana, que teve muito assunto falado hoje. E você agora encerra a noite aí com um programa Papo Teológico, hoje, né, como os demais programas, em nosso primeiro, você tem as imagens pelo Facebook, então se você quiser, você pode ir lá na live do Facebook, compartilhar, você pode nos assistir por lá, se você está no aplicativo, e deixar seu comentário, seu recadinho. Pelo WhatsApp, você pode mandar para o número 997546922 no WhatsApp ou pelo Facebook ali, que hoje a gente vai estar dando continuidade sobre aquilo que nós já estávamos falando semana passada, né, que eram as evidências da ressurreição de Jesus Cristo. Semana passada a gente trouxe mais as assertivas, né, demonstrando realmente aquilo como isso se comprova a ressurreição, e hoje a gente vai estar aí trazendo algumas teorias que surgiram, como a gente falou semana passada, né? Os relatos da ressurreição, elas são reais, desde o primeiro século. Então, se Jesus não ressuscitou, qual é a outra teoria disso, né? Então, hoje a gente vai estar trazendo algumas teorias, e quem vai estar me ajudando aqui é o Patrick. Então, Patrick, dê uma saudação a toda a galera aí que está nas escuta. Boa noite aí, então. Pera aí, Patrick. O Patrick, ele sempre pega o microfone, que é o contrário que a gente estava usando. Agora sim, Patrick. Aí, agora sim. Então, muito boa noite aí para todos que estão ligadinhos aqui na Rádio Web TK Gospel, mais um Papo Teológico, e dessa vez, né, a segunda e última parte, né, sobre a ressurreição de Cristo. E dessa vez a gente vai estar, como o Maicon falou, respondendo a algumas outras teorias, né, que não sejam a ressurreição, que dizem uma variedade de coisas, desde Jesus não morreu na cruz, como foi uma conspiração e os discípulos mentiram. Então a gente vai estar vendo sobre tudo isso hoje. É isso aí, então você fique ligadinho aí, que vamos estar começando aí sobre... São quantas teorias, Patrick, nós temos aí que a gente tem? Teorias são várias, mas a gente selecionou aquelas que são menos absurdas, pelo menos, né? Que tem algum fundo de lógica, porque tem algumas que misericredo, né, Patrick? Pois é, né? Eu peguei 5 teorias, mas tem mais algumas aí, mas uma delas também é um pouco absurda, tanto que eu nem coloquei aqui, nem coloquei muita coisa sobre. Tem umas aí que é de doer, né? Como eu falei semana passada, né, a gente baseou muito do que a gente está falando aqui no livro Evidências da Ressurreição, de Josh McDowell e Sam McDowell. Acho que deve ser esse que pronuncia o nome do rapaz, né? Então tem muita coisa que a gente falou, tá nesse livro. Então a gente vai trazendo aí alguns assuntos. Também tem um livro aí muito super dica, é Manual da Defesa da Fé Apologética Cristã, de Peter Criff e Ronald Tasselli, que são os livros aí que a gente se baseia para poder trazer um conteúdo bem, né, não da nossa cabeça, mas de quem sabe do assunto e quem escreveu muito sobre isso, né? Então, Patrick, vamos retomar o que a gente falou semana passada, né? Que os relatos existiram, o túmulo estava vazio, sim, né? A história demonstra, né? Os evangelhos são relatos de história, a história fora da Bíblia relata desde o início que realmente não é algo que surgiu 300, no ano 400, não, desde o primeiro século, os relatos da ressurreição de um homem que foi crucificado pelo Império Romano e que espalhou-se o boato que ele ressuscitou, isso já é desde o primeiro século. Então, as pessoas têm que lidar que sim, é histórico que Jesus morreu, e no mínimo, para começar, é histórico que o boato, vamos dizer assim, entre aspas, da ressurreição já existia. Então, se Jesus não ressuscitou, como alguns dizem, então o que aconteceu naquela terceira noite após a crucificação de Jesus? E aí,
algumas pessoas tentaram levantar algumas teorias aí do que poderia ser, por que os discípulos começaram a dizer que Jesus ressuscitou, que ele está vivo. Patrick, qual é? Nós vamos começar da mais absurda, digamos, para até a última que seja a mais lógica aí, né? Então, Patrick, qual é a teoria aí, talvez, uma das teorias que a gente tem aí? Pois é, a mais absurda que eu tenho aqui é a teoria da síncope. É a mais absurda de todas, né? Essa teoria diz que, na verdade, Jesus não morreu na crucificação, né? Síncope significando um tipo de desmaio, né? E ele voltou para ver os discípulos e isso fez com que eles acreditassem que Jesus, na verdade, ressuscitou. Aí essa é meio forçada, né? Porque eles vão dizer que Jesus na cruz, na verdade, com tudo aquilo que ele sofreu, e aí nós vamos para uma coisa bem lógica, como é que era o castigo romano na época, né? Era um castigo bem severo, eles eram cobrados em fazer uma execução muito bem feita, então já começaria assim que seria um crime hediondo para o Império Romano deixar um crucificado por algum motivo viver. Segundo, né, tudo aquilo que Jesus passou na cruz, crucificação, açoite, né, os próprios... A testemunha do próprio soldado que testificou que Jesus estava morto. O cara, para começar, foi enfaixado, né? Foi colocado aí, a Bíblia fala que 30 quilos mais ou menos de especiarias foram levados para preparar o corpo de Jesus e colocado naquela tumba. Como é que um cara, por algum motivo que fosse, tivesse apenas desmaiado e acordasse, ia ter a força para remover uma pedra? Com toda, assim, tem que ter um exercício muito forte da mente para considerar que Jesus... É um milagre maior que a ressurreição. Em última análise é um milagre maior que a ressurreição, né, se isso acontecesse. Pois é, né, o cara foi açoitado, né, foi chicoteado, ainda por cima, né, ele foi pregado naquela cruz no meio do sol do meio-dia por ali, né, então o cara não tinha mais força, ele não tinha, ainda por cima, né, que o ponto-chave que destrói essa teoria é a questão de que Jesus foi perfurado do lado, né? Ele foi perfurado aqui abaixo do peito e com uma lança, então não tem como ele ter sobrevivido aquilo. Só por um novo milagre mesmo. E a história que se espalhou, na verdade, né? Toda o que girou em torno de Jesus Cristo ali foi justamente sobre a questão de ressurreição. Em nenhum momento foi trazido uma suspeita de desmaio. Nunca nem se entrou nesse mérito, né? Na verdade. Nunca as autoridades judaicas da época, o próprio Império Romano, ninguém nem entrou no mérito de dizer, não, Jesus não morreu. Até porque os discípulos em nenhum momento proclamaram que Jesus ainda estava vivo, mas sim que ele havia ressuscitado, né? Então os próprios guardas ali do sepulcro, ali como eles mesmos. Então assim, os relatos históricos ali, essa teoria, ela fica muita frustração de barra. Fica mais no machismo do que alguma evidência nem sequer lógica e científica para poder demonstrar que isso faz sentido, né? Então, a teoria de que, na verdade, o que os discípulos viram foi um Jesus ainda vivo, né? Não faz sentido alguma, é absolutamente tosca, para não dizer uma palavra mais dura, né? Pois é completamente impossível, necessitaria de um novo milagre, né? Então, por enquanto, vamos ficar com a ressurreição mesmo, né? E qual é a outra que nós temos aí? Pois é, temos mais uma aqui que é a teoria do roubo, né? Que é uma das teorias mais antigas sobre a ressurreição. Essa teoria, né, diz que o corpo de Jesus foi roubado, né? Não especifica quem. Tem algumas divergências sobre isso. Mas ela também é muito parecida com a teoria da conspiração, né? E por um certo motivo, né, que seria que os discípulos roubaram o corpo. Mas, né, essa é só uma das vertentes. E tem 3 possibilidades, né, que de pessoas que poderiam ter roubado o corpo. No caso, seria os judeus, ou foram os romanos, ou foram os próprios discípulos, né? E aí, Maicon, o que tu tem sobre essa teoria? Quais são as possibilidades de roubos aí? Ou foram os judeus, ou foram os romanos, ou foram os próprios apóstolos. Bom, vamos começar pelos judeus romanos. Se foi os judeus que roubaram o corpo, né, aí nós temos uma incoerência que não faz sentido. Porque, então assim, os caras roubaram o corpo de Jesus, os discípulos entenderam que ele ressuscitou, e os judeus ficaram batendo pino para refutar a ressurreição. Então era só simplesmente ter mostrado o corpo. E acabava ali, toda a história da ressurreição tinha morrido ali. Exatamente. Né? O Império Romano roubar, então é muito mais absurdo ainda. O Império Romano roubou para quê? Para
para justamente porque o Império Romano todo tempo ele demonstrou que não tinha o menor interesse em proclamar a ressurreição de Cristo, ao contrário, perseguiu os cristãos que justamente diziam. Então, se os romanos roubaram o corpo ali, não faz sentido. Então, porque a teoria do roubo, tanto dos judeus como dos romanos, no momento que o boato da ressurreição se espalhou, né, ele simplesmente, fatalmente, era só ter mostrado o corpo para Jesus. Mostrado o corpo, aqui está o corpo, e a ressurreição tinha acabado ali. Então não faz sentido algum. Se os discípulos roubaram o corpo, nós temos que presumir que os discípulos foram mentirosos, né? Que foi uma armação, que eles roubaram o corpo para poder... E a gente já falou semana passada que nem os discípulos, de certa forma, tinham atinado sobre a questão da ressurreição, né? Por mais que Jesus tinha falado para eles durante a vida, que é o terceiro dia, que o Filho do Homem pereceria, e que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, os discípulos, naquele momento de angústia, de dor, de tristeza, não conseguiram nem assimilar essa situação, né? Que os relatos demonstram que eles nem acreditaram em primeiro momento que Jesus estava vivo. Mas suponhando que eles tivessem roubado, né? Qual é o interesse? E a gente vai para as coisas. O que os apóstolos de Cristo ganharam em espalhar que Jesus estava vivo, sabendo que na verdade ele não estava vivo, né? A questão é quem é que morreria por uma mentira. Primeiramente também, né, porque eles não conseguiriam roubar o corpo, não teria como. Já começando por aí, né, por toda a dificuldade. A tumba estava muito bem guardada para ser roubada e ainda por cima estava selado com o selo romano, né, que alguém que quebrasse aquele selo seria morto. E também, né, tem essa questão da martirização dos apóstolos, né, todos eles morreram mortes horríveis e eles não morreriam isso sabendo que era mentira se eles roubaram o corpo, né. A questão dos judeus roubarem o corpo, como o Maicon falou, é bem improvável porque não tem como, cara. É só se eles roubassem o corpo, só ia alimentar os rumores que já tinham de que Jesus ressuscitou e só ia piorar a situação, né? Então, se eles quisessem acabar com isso de uma vez, eles simplesmente teriam que arrastar o corpo de Jesus por Jerusalém e é game over, acabou o cristianismo. Mas não aconteceu. E os romanos praticamente a mesma coisa, né? Eles poderiam, se eles tivessem o corpo, poderiam ter mostrado o corpo lá em Jerusalém e teria acabado na hora, porque os romanos não ganhariam nada roubando o corpo de Jesus, só teriam a perder. E como a gente falou semana passada, se você quiser ir na nossa página do Facebook da Rádio TK Gospel, tem um programa de semana passada que a gente trouxe mais informações e comentamos mais sobre as evidências que demonstram a ressurreição de Cristo, né? É até possível alguém morrer por uma mentira que ele pensa ser uma verdade. Que é, digamos assim, um terrorista muçulmano que crê num paraíso, que se ele matar tantas pessoas, né, ele realmente crê e acredita que aquilo seja verdade. Até é possível que isso aconteça, mas alguém morrer defendendo uma mentira que ele mesmo inventou, isso é logicamente impossível, teria que ser muito louco. E se fosse só uma pessoa que fez isso, poderíamos dizer que era um lunático. Mas a partir do princípio que foram 12 pessoas que fizeram isso, e mais os demais pessoas que viram Cristo defendendo o mesmo motivo, né? Então teria que ter tido uma epidemia de lunatismo, né? Naquela época, né? Isso diferencia muito os primeiros mártires cristãos de outras religiões, né? Como o Islã, por exemplo, como tu falou ali. E realmente, os cristãos não teriam como morrer por uma mentira que eles mesmos inventaram, né? Afinal de contas, mentirosos fazem péssimos mártires. Então, é logicamente impossível. E o fato é que eles não ganharam nada. Na verdade, se for olhar assim para a história deles, o que eles ganharam pessoalmente? Porque geralmente quando criamos uma conspiração, uma teoria, ou forjamos alguma coisa, né? O que o ser humano busca hoje através da mentira e tramóia, digamos assim, né? É dinheiro e poder. É o que ele vai querer. Quando tu cria um fato lúdico ali, cria uma história, tenta fazer uma mentira, faz uma armação, faz toda uma encenação, e no fim das contas o que ele está tentando buscar é uma chance de conseguir ter fama e poder. E os discípulos não tiveram nada disso, ao contrário. Essa história que eles criaram só acabaram, digamos assim, com a história de profissão deles, tiveram que ver uma vida perseguidos, né, principalmente os 4 primeiros séculos do cristianismo, tiveram que ver o tempo inteiro escondidos, perseguidos, apanhando, sofrendo. Cara, eles não ganharam absolutamente, olhando, né, materialmente, não tiveram nenhum lucro com isso. Então, assim, tu dizer que os discípulos roubaram o corpo, além de não ter uma prova concreta de nenhum relato que pudesse, pelo menos uma pessoa dizer assim, não, teve um relato de um cara que vazou porque tu sabe, quando tem negócio de conspiração, sempre tem o tio lá que quando viu que se deu mal,
né, ele vai querer abrir o bico, né? Não tem um relato, ninguém, nem mesmo os acusadores dizem assim, não, fulano de tal, o apóstolo que andou com Pedro lá disse que no fim das contas isso foi um roubo. Não tem um relato, é puramente um chute no escuro de um achismo. Sem falar que aí tu vai contar todas as evidências do próprio caráter dos apóstolos, né? Pessoas simples, humildes, que não tinham interesse algum. Então, assim, é outra teoria que, ainda que seja lógica de um roubo, que foi justamente que os judeus mandaram os romanos espalhar, né, que o próprio evangelista de Mateus relata, e quando ele escreve, ele diz que essa história se propagou até o dia de hoje, do dia que ele escrevia isso, que realmente foi a saída mais lógica que eles tentaram achar, foi dizer que os discípulos roubaram o corpo, tanto que a história mostra que os caras ficaram loucos tentando buscar o corpo de Jesus, né, e não acharam. Né, isso aí foi o grande problema. E também, né, de uma noite por dia, uns caras medrosos lá, que eram pessoas bem simples, não se transformariam e pregariam uma mensagem tão controversa no meio de Jerusalém ali, né? Onde boa parte dos fatos ocorreram. Então, se eles estivessem inventando uma mentira, se eu estivesse lá inventando uma mentira, eu iria, sei lá, pra Espanha e diria que Jesus ressuscitou. Daí sim teria uma chance. Não teriam as testemunhas que viram o exatamente, estava do outro lado do império e não teria chance de alguma suposta testemunha aparecer lá. Então é bem improvável que tenha sido um roubo ou até mesmo uma conspiração, né? Por isso que as duas teorias são tão parecidas. E sem falar que uma teoria anula a outra, né? Aqui nós as duas falamos. Se Jesus realmente desmaiou, essa teoria está certa, então o corpo não pode ter sido roubado, né? Começa por aí, ele viu? E se realmente eles roubaram o corpo, então Jesus não desmaiou. Então são duas teorias que, já começando essas duas, elas nem podem sobreviver juntas. Alguém tem que estar errado nessa história, se fosse ter que colocar. Então, assim, né, porque não há nenhuma unanimidade no motivo específico, né? São teorias, que elas não podem nem se completar. A gente vai ver que uma vai anulando a outra, porque, vamos dizer, se a teoria do desmaio fosse uma verdade, a do roubo não pode ser. Se a do roubo é verdade, então quem entende a teoria do desmaio, alguém está errado, né? Então, e qual é a próxima daí que nós vamos ter que encarar? Pois é, né? Só para completar, né, Maicon? Ou os apóstolos realmente acreditavam nisso, ou eles inventaram. Para concluir, né, por que essa teoria realmente está errada? Porque a única explicação lógica, razoável e racional é que se eles morreram é porque realmente eles viram Jesus vivo, e por isso que eles afirmaram isso até a última consequência, dizendo, porque realmente eles não inventaram nem roubaram, porque eles viram realmente Jesus vivo e isso estava disposto, porque imagina, tu tá diante da morte, mas cara, eu vi, teve outro que viu, como é que eu vou mentir algo que eu vi? Então assim, eles não tinham como negar porque eles viram realmente. Não, se tivesse qualquer dúvida no coração deles ou uma ilusão, eles teriam algum momento, pelo menos um, assim, pelo menos sendo bem bom, assim, pelo menos um dos apóstolos entregados, ponto. E ninguém entregou, né? Porque eles realmente entregou. Porque realmente eles tinham convicção e eles viram realmente Jesus vivo. Pois é, né? Até não temos, se eu não me engano, relatos de nenhum primeiro cristão. Não tem nenhum relato de nenhum cristão que tenha negado que Jesus, isso foi uma mentira. Não tem um relato para se basear nisso. Pode ter acontecido de alguém que tenha abandonado o cristianismo adorado a César. Mas não que tenha dito assim, não, foi uma mentira, né? Pode ter negado a Cristo. Foi uma mentira. Mas não, isso não tem relato. Exatamente, né? Então a próxima teoria que eu tenho aqui é a teoria da alucinação, né? A teoria da alucinação diz que os discípulos tiveram alucinações de Jesus e elas as fizeram pensar que Jesus tinha ressuscitado. Essa teoria é um pouco, sinceramente, ela é um pouco ignorante, né? Essa teoria é um pouco ignorante porque ela não sabe alguns fatos básicos sobre alucinações, né? A questão é que aqui a teoria da alucinação ela não leva em conta alguns pontos principais sobre alucinações, né? As alucinações, elas são pessoais, ou seja, elas são individuais, é por pessoa, né? E elas são subjetivas, pode ser uma coisa, pode ser outra completamente diferente. Então, são situações bem diferentes e seria muito improvável que várias pessoas tivessem a mesma alucinação. Ela desafia a própria ciência, na verdade. Eles que acusam o cristianismo de desafiar a ciência, e nesse caso eles desafiam a ciência, né? Porque de certa forma, o que a gente falou antes, né? Uma pessoa ter dito isso, bom, é um lunático, mas há relatos de diversos que viram pessoalmente, há relatos de mais de 500 pessoas que viram Jesus. E dizer que essas 500 pessoas tiveram uma alucinação, né, ela desafia a psiquiatria e a psicologia, né, porque não tem como isso ser algo coletivo, ela pode ser só individual. Então, tu crê que isso foi uma alucinação,
é algo muito forçado de barra. E sem falar que todos os relatos de quem viu, não é alguém que viu um relato, eu vi alguém no céu, como a gente vê até hoje, né? Relatos, que eu vi fulano, vi uma pessoa morta, aí tu vê assim, o que a pessoa vê? Eu vi uma imagem meio obscura no céu ali, um troço. Não, eles testemunham, não apenas que viram Jesus vivo, eles testemunham que conviveram com Jesus vivo. Eles testemunham que tocaram em Jesus vivo. Eles testemunham que comeram com Jesus vivo. Então não foi simplesmente um relato de ressurreição, Jesus apareceu, está vivo. Não, eles relatam que eles estiveram com Jesus, eles caminharam com Jesus por 40 dias, né? Eles comeram com Jesus. Então não é, se fosse apenas um relato de visto, né? Vi Jesus, ele apareceu e nunca mais vi na vida, não. Eles caminharam, então é uma alucinação ultra mega, né? O cara, pois é, né? Amigo imaginário. A questão, né, Michael, é que esse relato, né, da ressurreição de Cristo, ela também vai contra alguns outros pontos de alucinações, que é muito, extremamente raro, se não impossível, que aconteçam alucinações de 2 ou 3 modos, né? Que digamos assim, que interajam com os 5 sentidos da pessoa. Afinal de contas, os discípulos não só viram Jesus, como tocaram ele, né? E comeram junto com ele. Como a gente sabe, alucinações não comem, né? E ainda por cima, não dá para tocar nelas e não dá para sentir as feridas que elas têm. Então, praticamente impossível, né? Mesmo que eles tivessem alucinado, e seria por um outro grande milagre, né? O corpo ainda também estaria lá na tumba e os romanos e judeus poderiam mostrar exatamente que o cristianismo é falso. E isso também não aconteceu. E daí seria que juntar a teoria do roubo e da alucinação, que eles roubaram. Aí também a outra, ou então eles roubaram o corpo e não tiveram alucinação nenhuma, né? Então eles roubaram o corpo e não tiveram alucinação. Se eles roubaram o corpo, eles sabiam que Jesus estava morto e inventaram uma mentira. Mas então, se eles tiveram uma alucinação, aí entra aquele ponto. Então eles não roubaram o corpo. Se eles tiveram alucinações, então era só remover a pedra e ver o corpo lá, né? E aqui tem um relato muito interessante, um doutor, né, que fala que, e ele diz que as narrativas de homens e mulheres, de pessoas práticas ou tolas, igualmente, todas crendo que tinham visto Jesus tanto em ambientes externos como interno, proporcionam uma barreira intransponível para alucinações. E um outro princípio é que as alucinações normalmente acontecem a pessoas que têm um espírito de antecipação ou uma expectativa esperançosa que façam que os seus desejos se tornem estímulos para a ilusão alucinatória. A última coisa que os discípulos desiludidos e desapontados esperavam era uma ressurreição. Eles pensavam que Cristo havia sido crucificado, sepultado e que esse era o fim de tudo. O falecido teólogo Paul Lidrow faz uma observação pertinente sobre a atitude antecipatória das pessoas que supostamente tinham alucinações. Maria veio ao sepulcro de manhã de domingo da primeira Páscoa com especiarias em mãos. Por quê? Para ungir o corpo do Senhor, que ela amava. Obviamente ela não esperava vê-lo ressuscitado. Na verdade, quando o Senhor finalmente apareceu aos discípulos, eles se assustaram e pensaram no momento que estavam vendo um fantasma. Então, na primeira vista de Jesus, justamente eles acharam que era uma alucinação. Eles mesmos acharam que era. Até que justamente por eles conviver com Jesus, tocar em Jesus e ver que ele estava em carne e osso, né, os relatos são justamente isso que é. E eles não esperavam realmente, mais Jesus tinham dito, eles não estavam esperando, tanto que um se duvidava do outro. As primeiras testemunhas foram mulheres. Então, quando a mulher falou para os discípulos que estava vivo, ninguém levou nem em conta isso, né? Foram lá correr para ver, né? Então não faz sentido porque eles não esperavam isso. E aquilo que a gente falou, né? Ou eles roubaram o corpo ou eles tiveram alucinação. As duas coisas juntas não dá. Ou eles eram mentirosos ou eles sabiam, ou eles foram iludidos. Pois é, né? E o problema também é que alucinações não duram 40 dias como Jesus durou. Exatamente. Pois é, né? A questão é que... E na hora do vamos ver, eles iam pensar, não, mas eu acho que eu não vi Jesus. A tua cabeça tá ali na guilhotina. Não, mas pensando bem, será que eu vi Jesus mesmo? Não era, eu acho que eu tava meio mal naquele dia. Não, cara, a mesma coisa que eu tô olhando pro Patrick aqui, tô encostando o cara aqui, e alguém dizer assim, tu viu o Patrick? Será que eu vi o Patrick mesmo? Será que eu não tava? Não, cara, eu toquei no cara, conversei com ele, comi com ele, comemos um peixe, um pão, então assim, não tem como os caras... Se fosse alucinação, também teríamos pelo menos 1 ou 2, 3 relatos de alguém que tinha dito, não, foi alucinação, eu não vi Jesus. Não temos nenhum, mais uma vez, não há nenhum relato histórico de que algum apóstolo ou discípulo tenha ele mesmo se desmentido. Não tem esse relato. Pois é, não existe algo assim. E essas teorias vão ficando mais absurdas a cada momento, né, Michael? Porque elas se mostram incrivelmente ignorantes, né? E incompatíveis entre si. Incompatíveis entre si, né? Ou foi uma ou foi outra. Não tem como elas
se encaixarem todas juntas e formar algo o que demonstra cada vez... coerente. E quanto mais teoria se tem, mais acaba demonstrando que elas são furadas, né? Porque quanto mais teoria se tem incompatíveis entre si, se demonstra que nem mesmo aqueles que se opõem à ressurreição conseguem encontrar um ponto comum que unifica e diga, não, é isso aqui, e levar até o fim, né? Como não há teorias da ressurreição, não, Jesus citou desse modo, não. Toda a teoria da ressurreição é uma só. Os discípulos viram Jesus vivo, né? Caminharam com ele por 40 dias e mais de 500 pessoas viram isso. E isso é o ponto. Não há uma teoria, não, mas alguns viram ele vivo na Espanha, outros viram ele vivo, na verdade, foi lá na Galácia, outros viram no Mediterrâneo. Não, todos viram em Jerusalém, Jesus. Então, se houvesse a mínima chance de que os discípulos fizeram for errado, teria que ter pelo menos uma teoria que fosse forte o suficiente e que unisse todo mundo que é opositor. E não tem. Quanto mais teoria se surge, é porque eles mesmos conseguem entender que a teoria do outro é furada. Eles tentam montar uma pra eles. E o outro, não, mas tu é furado. Não, mas tu é furado. Ou seja, então todas são furadas. Pois é, né? Os céticos, eles esticam e dobram a lógica porque na cabeça deles não tem como acontecer um milagre como esse, né? Na cabeça deles é inconcebível. Que volta e meia, que a gente chega ao ponto final, é que eles vão dizer que milagres não existem. E aí isso é filosofia. Não é ciência. Exatamente. A ciência não pode comprovar um milagre, mas também não pode se comprovar um milagre. Tá na história, não tá na história. Isso é algo filosófico. Então tu vai pro campo filosófico da coisa, e aí na filosofia é filosofia. Então não tem como comprovar cientificamente. Se por um lado talvez ele não possa comprovar cientificamente o milagre da ressurreição, eles também não podem comprovar que não existe. Exatamente, né? Então a gente vai para um completo campo diferente quando eles dizem que não existem milagres. E infelizmente eles não conseguem provar isso, né? Afinal de contas, existem muitas evidências que existiram milagres, inclusive a própria ressurreição. Então, é impossível, né, Mike? Então, vamos para a próxima teoria? Qual é a próxima teoria, Patrick? Pois é, né, Mike? A última teoria que eu tenho aqui é a teoria do mito. Essa é um pouco mais bem elaborada, digamos assim, né? Porque eles dizem que não foram os discípulos que inventaram. Na verdade, os discípulos acreditaram que Jesus tinha ressuscitado, mas a ressurreição, né? Ela, na verdade, né? Os discípulos pregavam outra coisa completamente diferente. E ela foi sendo essa doutrina da ressurreição e Jesus dizendo ser divino, na verdade, foi uma invenção mais tardia, né? Por cristãos lá do 3º ou 4º século. Essa teoria, ela é bem improvável porque os evangelhos, né, eles têm uma diferença de outros supostos mitos, né? Porque os mitos, eles demoram cerca de 300, 400 anos, algumas gerações aí para as pessoas não saberem mais nada sobre os fatos, e aí eles conseguem contar o que eles querem, né? Um exemplo prático é a famosa a mitologia grega. Zeus, Hércules, esses grandes, né, nomes aí. As histórias existem a fuzel aí, né? Mas há algum documento de alguém que conviveu com Hércules? Alguém que esteve presente naquele período? Né? Não há, por quê? Porque ele se desenvolveu sempre e quando faz o mito é algo passado. E não há nenhuma testemunha ocular que tenha ali comprovado. É simplesmente algo que vai se criando. Não há assim, não. Temos aqui relatos documentais de pessoas que disseram ver o Hércules, que tiveram com Hércules, caminharam com Hércules. Para citar um dos exemplos apenas, né? Então o mito ele acaba surgindo num período e quando ele se torna conhecido é algo que aconteceu teoricamente há 500, 400, 600 anos atrás, né? Se for um tempo breve ainda. Pois é, né, Michael? E um outro exemplo de mito que vale a pena citar, porque os ateus dizem que foi nesse mito que foi baseada a história do dilúvio, é a história de uma arca, né? Igual a história de Noé, que foi de uma arca e os deuses salvaram uma certa família lá porque os seres humanos estavam sendo muito malignos, etc. Só que o problema dessa teoria é que ela possui algumas incongruências científicas. Primeiro, a arca que existe nesse mito ela é um completo cubo. E como a gente sabe, cubos como esse não flutuam. É impossível um cubo desse jeito flutuar, ainda mais um cubo tão pesado, né? E também, né, é provável que essa teoria, na verdade, tenha se baseado na história da Bíblia, porque a arca da Bíblia, a arca da história de Noé, ela é realística, porque as medidas que ela tem são realmente bem mais prováveis e elas, na verdade, conseguem flutuar assim. Então, esses mitos aí, eles geralmente contêm incongruências científicas e não filosóficas, né? E eles simplesmente não conseguem ser verdade. Também tem a história, né,
Não me lembro o nome do cara, Filótipo, uma coisa assim. Não sei. Ele escreveu, né, que na Índia existiam cobras maiores que elefantes e conseguiam engolir elas. Como a gente sabe, não existia mais naquela época cobras desse tamanho. Na verdade, em última análise, ainda a gente pode dizer, e abrindo até um certo parênteses da ressurreição, que o mito das antiguidades quase que validam as escrituras. Por quê? Porque, por exemplo, justamente o fato de existir mitos sobre um dilúvio, uma grande enchente, ainda que sejam incongruentes, demonstra o quê? Que de algum modo, na mente dessas pessoas, chegou uma informação que, de modo geral, houve uma grande inundação. Bom, como ela houve, aí vão surgindo os mitos. Mas o que? De algum modo isso chegou, houve uma grande inundação, que na Bíblia traz o relato correto. É a mesma coisa da criação, ainda que toda a civilização antiga pagã vai chegar a um relato que foi um ser que criou alguma coisa. Ou seja, tu vai ver que num modo assim bem genérico, ele se assemelha com o que a Bíblia já dizia. Por quê? Porque de algum modo no subconsciente da pessoa essa história foi passada e foi se distorcendo, foi tendo nos povos pagãos. Então, em última análise, o mito ele mais valida as escrituras, porque justamente o relato das escrituras não é como um mito, ela tem detalhes que demonstram uma certa precisão no que está sendo falado, e os mitos de outros povos pagãos, de certa forma, eles mais vão validar do que justamente ir contra, o que tudo isso acontece. Pois é, por exemplo, essa do dilúvio tem várias, e quando eu digo várias, eu quero dizer várias mesmo, várias vertentes, Tem vertentes que diz que foi num cubo, como essa que eu citei aqui. Tem vertentes que diz que foi numa canoa. E por aí vai. E, cara, é tipo, de tribos a civilizações antigas, todas, boa parte delas tem algum tipo de teoria, algum tipo de história de um dilúvio, E como o Michael falou, isso só valida que, na verdade, isso aconteceu mesmo que não seja do modo exato que ocorreram nessas histórias, Aqui um relato do próprio Peter Criff e Ron Tasselli. Ele diz assim, como a gente falou, não houve tempo suficiente para que se desenvolvesse o mito ou a lenda. Várias gerações teriam de haver passado antes que elementos mitológicos adicionados pudessem ser equivocadamente considerados fatos. As testemunhas oculares estavam vivas antes disso para refutar as versões novas e míticas, sabendo que outros casos em que mitos e lendas de milagres se desenvolveram em torno de um fundador religioso, por exemplo, Buda, Maomé, Látso. Em cada caso, muitas gerações passaram antes do surgimento do mito, Foi o que a gente falou, vai passando, porque se tu criar o mito que aconteceu semana passada, o que mais vai ter gente dizendo assim, não, mas isso aí é história, Tu tem que esperar gerações morrer. E os documentos comprovam que os relatos da ressurreição, do evento ressurreição para os primeiros documentos mais antigos aí são 30, 40 anos, gente. Isso aí é muito próximo uma data da outra, E então... mitos acontecem em 100, 200, 300 anos, então... É uma grande discrepância, é um período muito curto para ser um mito. E sem falar que a própria estilística dos evangelhos, elas não são estilísticas de mitologia, Elas dão detalhes ali de locais, de que estava acontecendo, que realmente existiram, de coisas do personagem que ele fala, do que, tipo... E aqui o C.S. Lewis usa um exemplo, por exemplo, de quando o João relata que Jesus estava escrevendo na areia, Tipo assim, que informação isso tem para nós que estava escrevendo na areia. Tem algumas teorias, como tu falou uma vez, de... sim, mas escrevendo os pecados, mas isso é teorias. Isso é teoria cristã. A grosso modo, assim, por que o cara foi escrever que Jesus estava escrevendo? Qual era a relevância do texto de dizer isso? Aí alguém vai dizer, não, mas o cara está escrevendo um romance. Aí Lewis ele vai falar o seguinte... que eu vou citar C.S. Lewis aqui na Teologia Moderna e Crítica à Bíblia, no Reflexões Cristãs. Ele vai dizer, e lembrando que Lewis ele não é teólogo, Lewis ele é um professor de letras, um cara que escreveu vários livros, que conhece histórias e mais histórias, é um cara da leitura, que ajudou a escrever, incentivou muito, por exemplo, O Senhor dos Anéis, escreveu Crônicas de Nárnia, então assim, ele escreveu muita mitologia, muita fantasia. E ele diz, durante toda a minha vida, tenho lido poemas, romances, literaturas fantásticas, lendas e mitos. Eu sei como eles são. Sei que nenhum deles é como esse relato, esse do Evangelho de João. A respeito desse texto, existe apenas 2 entendimentos possíveis. Ou isso é reportagem, ou então algum escritor desconhecido dos segundos séculos, sem predecessores, ou melhor, sem precedentes e sem sucessores conhecidos, repentinamente antecipou toda a técnica de narrativa moderna e novelista e realista. Ou quem diz assim,
essa narrativa de uma novela realista, assim, tu conta uma novela como se fosse realmente um fato, isso é algo moderno de agora. Então, alguém, então, na época de Jesus, no primeiro século, já desenvolveu essa técnica sem ninguém saber e não teve nada depois disso, só apareceu agora. Então, assim, por que ele escreveu que Jesus estava escrevendo na areia? Ora, porque ele estava escrevendo na areia, o cara lembrou e escreveu, que Jesus estava escrevendo na areia, não tinha um objetivo de enfeite ou narrativo. Então, Lewis, ele faz aqui, nesse até bem longo texto aqui, ele vai discorrer muito sobre essa questão da estilística dos evangelhos, de como ele foi escrito, do como ele não tem como ele se enquadrar numa questão de lenda mitológica, porque a escrita não funciona, e os detalhes, como ele descreve a personalidade. Então, assim, analisando de grosso modo, ele critica quem diz que é um mito, na verdade, nunca nem leu direito mitologias, né, para poder fazer uma comparação. Então, a estilística está ali porque justamente foi os fatos que aconteceram. E o autor, quando escreveu, vinha a memória, a lembrança, escrevia aquilo ali mesmo, que a gente olha naquele sentido. Qual a relevância de dizer que Jesus Cristo estava escrevendo na areia naquele momento? Bom, porque ele estava escrevendo, simples. Pois é, né? Então, a questão é que os primeiros discípulos ali, eles não eram superdotados gênios literários mais do que Shakespeare. Né? Eles não inventaram a filosofia realística, a novelística ali, a fantasia realística, mais antes de Shakespeare, de Tolkien, do próprio C.S. Lewis. Então, os caras eram um gênio para inventar uma história tão elaborada. Não, e pior que é uma pessoa que inventou algo e depois ficou apagado na história. Só veio aparecer agora na modernidade, né? Isso que seria o mais fantasioso, né? O cara criou, sumiu, depois de 600, 700, 800 anos, aí apareceu alguém que descobriu de novo. Se fosse uma obra tão... Pescadores fizeram isso, né? Exatamente, pescadores, carpinteiros, ex-fariseus. Então, cara, é praticamente impossível que isso tenha acontecido, porque, né, nós não temos relatos de que, na verdade, de algum apóstolo, algum discípulo que tenha dito que isso foi só uma fantasia, uma invenção, porque, cara, não tem como ter sido uma invenção, ainda mais quando eles afirmam em diversas outras cartas que eles realmente viram e enviam para outras pessoas essas cartas. Carece de evidência, né? Fica muito no abstrato. Né? Ele funciona no abstrato. A mitologia pode ser mitologia, mas se a gente vai para fatos concretos, analisar os fatos como eles são, né? Não encaixa, não fecha. Aí tu tendo que acabar forçando a mente para deduzir que os evangelhos eram uma mitologia mesmo, indo contra as evidências estilísticas. Imaginar que houve uma conspiração ali de 500, 600 pessoas que se combinaram para conseguir montar um mito, né? Que fizeram... Não abriu o bico. Não abriu o bico. E sem falar que, né, para te criar um mito da ressurreição era algo, como a gente falou semana passada, que não estava vivo no intelecto daqueles judeus naquela época. Acreditar que uma pessoa pudesse viver dos mortos e ser um salvador. Começando com Deus que morreu. Tu vai criar um mito onde um Deus morreu, fracassou. E criar que uma pessoa pode citar, tá fora do intelecto para alguém poder criar isso. Não há precedente para alguém criar algo tão detalhado nisso aí. E ainda mais no próprio período das testemunhas ali vivendo, né? Pois é, né? E como eu falei no último programa, né? Tem também o critério da humilhação, né? O critério da humilhação é basicamente que a Bíblia, né? Os evangelhos ali, as cartas são tão vergonhosas para os primeiros cristãos. Por exemplo... com as mulheres descobrindo o corpo, que era muito vergonhoso naquela época, né? Uma mulher ser testemunha de alguma coisa, elas não se dava confiança a testemunho de mulheres, né? Então, para os cristãos, isso danificava muito a narrativa deles, né? Isso só trazia mais problemas e não trazia validação nenhuma. Qual é a lógica? Assim, se eu vou criar uma história, eu não vou pensar que a primeira testemunha de ver vai ser uma mulher. Eu vou, obviamente, colocar um homem. Porque é o natural, que é o que dá, de certa forma, inconscientemente a validação. Então, por que está registrado que mulheres viram primeiro Jesus? Porque foram primeiro as mulheres que viram, o cara não podia mentir. Mas se o cara quisesse criar um mito, fantasiar alguma coisa, ele já ia começar... Não, e os homens, e Pedro e João foram os caras que foram de manhã, e ao ver Jesus, que não estava lá, viram ele, certo? Ia criar algo mais, de certa forma, lógico na cultura deles, e não justamente algo que invalida o próprio relato deles, né? Pois é, né, Michael? A menos que isso tenha acontecido realmente. Exatamente. E, na verdade, tem um evangelho, um suposto evangelho, que é bem mítico, né? O Evangelho de Pedro. Exatamente. Foi escrito no século III, né? Ou seja, 300 anos depois. Pois é, né? Então, isso já dá uma invalidada nele. Mas ele também dá vários exemplos de mitos, né? Ele já tem uma história mais fantasiosa, assim, que eram grandes homens valorosos, estavam ali os guardas, né? Aí já vê uma narrativa mais fantasiosa. Desceram 2 homens do céu. Porque essa era a estilística na época, né? Quando tu queria contar uma história falsa,
há uma fantasia envolvida, que não é hoje as novelas que nós temos hoje. Tu lê o livro, tu não sabe se é real ou fato. Não, isso é algo moderno agora, não era daquela época. Quando tu criava, era histórias fantasiosas que tu criava, né? Naquela época. Né? E também eles disseram lá, tem vários mitos, né? Também disseram que as cabeças, né, os pescoços dos 2 anjos chegavam perto das nuvens, mas a de Jesus chegava acima das nuvens, então os caras eram uma girafa. Isso é o que o Evangelho Apócrifo de Pedro diz, mas você vai pegar os 4 evangelhos, qual é o grande milagre da ressurreição? Que Jesus morreu e as mulheres viram ele ressurreto. Não foi feito, se fosse olhar, esse é o clímax, na verdade, da ressurreição. Né? Se fosse evangelhos mitológicos, esse seria o momento onde o cara mais iria viajar na maionese ali para fazer o troço mais bombel, é o clímax da história, né? E não, porque só disseram, Jesus foi sepultado e no domingo de manhã, na verdade não há relato, no evangelho não tem relato da ressurreição em si. O relato da ressurreição é que eles viram Jesus ressurreto e o túmulo vazio. Porque eles não contaram porque realmente ninguém viu Jesus efetivamente ressuscitando o processo da ressurreição. Então eles contaram do ponto, eles viram ser enterrado ou sepultado e depois eles viram que a tumba estava vazia. Né? Se fosse uma mitologia, eles iam criar alguma história como o Evangelho de Pedro criou. Michael, a gente não precisa provar que na verdade Jesus ressuscitou e dizer processo por processo, como aconteceu. Mas a gente só precisa provar que ele estava vivo. Que ele estava vivo, né? Que ele morreu de verdade na crucificação e que ele foi visto vivo depois. Ele foi isso que vivo. os 4 evangelistas, todos os 4 fizeram, né? Eles relataram que Jesus foi sepultado e relataram que depois eles viram Jesus vivo. Como aconteceu, ninguém viu e ninguém ia criar, porque realmente foi assim que aconteceu. Eles não viram Jesus no processo da ressurreição. Eles viram depois Jesus vivo e foi isso que eles relataram nos evangelhos, né? Então, é simples assim. Que tu querer acreditar no mito vai ter que forçar algo muito abstrato, vai ter que contar os fatos e evidências, né? Isso não faz nenhum sentido. Pois é, né, Mike? Então nós vamos para o intervalo comercial aí, chegando depois no último bloco aí com mais uma teoria ali que a gente vai comentar. Essa até de certa forma ainda até bem moderna, né? E no final, qual é a moral, o que a gente pode fazer com tudo isso aí. Então tá, a gente já volta aí, vamos para o intervalo comercial e já voltamos. Comercial Elétrica Adelso Costa. Compre de casa que levamos até você. Na Comercial Elétrica você encontra mais de 20 mil itens nos setores de material elétrico, hidráulico, antenas, eletroportáteis, louças sanitárias, ferragens e ferramentas em geral, EPIs, produtos para piscina e muito mais. Comercial Elétrica Adelso Costa, na Avenida Lauter Filho, número 90. Se preferir, compre pelo site comelétrica.com.br ou pelo WhatsApp telefone 3653-3994. Frete grátis para Taquari. Barbieri Autopeças, tudo para o seu carro. Possuímos as melhores marcas de peças e acessórios. Na Barbieri Autopeças, você encontra mais de 25 mil itens, linha de suspensão completa, peças para motor, óleos lubrificantes, surdinas e latarias, além da linha mais completa em tintas automotivas e materiais para polimento. Super promoção de baterias Moura, em 10 vezes do preço à vista. Estamos na esquina da rodovia Aleixo Rocha, com a Pontes Filho, número 10, Taquari, Rio Grande do Sul. Atendemos no telefone 3653-1422 ou no WhatsApp 98053-1422. Agropecuária Canarinho. Atendemos de segunda a sexta, das 8 às 18h30, sem fechar ao meio-dia, e aos sábados das 8 às 12 horas. Trabalhamos com rações em geral, medicamentos, sementes, mudas de hortaliças, gaiolas, artigo para gaúcho, encilhas para cavalo e muito mais. Aceitamos todos os tipos de cartões. Estamos na Avenida Sorianos, número 214, bairro Coqueiros. Telefone 99901-4093, Taquari, Rio Grande do Sul. Venha nos fazer uma visita. Estamos prontos para melhor atendê-lo. Você é nosso convidado para participar de nossas reuniões de fé. Domingo, às 3 da tarde e às 18 horas. Terças, às 8 da noite. E quartas, às 3 da tarde.
na Avenida 20 de Setembro, 482, Colônia 20, em Taquari. O reverendo Uberani Barbosa e a pastora Neuza Barbosa, juntamente com toda a sua equipe de fé, estarão clamando a Deus por você. E o Senhor te abençoará. Igreja do Evangelho Quadrangular. Catedral do Deus Vivo. Sede regional. Um lugar para se encontrar com Deus. Laboratório Labor Vida, em Taquari, Rua José Antero de Siqueira, 357 Centro. E em Itabaí, Rua João Claus, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Laboratório de Análises Clínicas. Telefone WhatsApp 51 3653 1502. Resultados que inspiram confiança. Ponto Real. Alimentação, limpeza, bazar, brinquedos, material escolar, artigos para presente e muito mais. Visite uma de nossas lojas e conheça a nossa grande variedade de produtos. Ponto Real, Taquari, na Rua Albino Pinto, 215 e na José Porfírio da Costa, 219, em frente à rodoviária. Também em Camaquã, Rua Zeca Neto, 855, em frente ao Paradão. Ponto Real, o nosso negócio é fazer você feliz. Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade, camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais. Mr. Puffs, baús, cabeceiras e puffs sob medidas, qualidade e bom preço. Avenida Lauter Filho, número 79, Taquari, Rio Grande do Sul. Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e práticas de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. É isso aí, estamos de volta aqui com o programa Papo Teológico, hoje falando sobre as evidências da ressurreição, dando continuidade ao que foi falado semana passada, porém falando sobre as teorias que dizem que a ressurreição na verdade não existiu. Falamos sobre 4 teorias aí, e agora para encerrar, chegando na reta final do programa, essa teoria ela é mais, de certa forma, quase mais dentro do próprio cristianismo interpretativa, que é uma teoria da ressurreição espiritual, né? Que na verdade Jesus não ressuscitou corporealmente, na verdade ele ressuscitou nos corações, na verdade foi o Espírito de Jesus que ressuscitou, o seu corpo morreu igualmente, mas foi o Espírito de Jesus que apareceu ali, né? Então vai mais nessa vibe aí do negócio, só que aí nós temos alguns problemas, porque daí, né, naquela época a ressurreição, né, segundo a interpretação judaica, na época a ressurreição era ressurreição, né? Era um corpo voltando, não era uma vida após a morte, né? Então essa questão de Jesus ressuscitou de forma espiritual, aí tu desafia de nós uma vez os próprios relatos dos apóstolos que disseram que viram, tocaram em Jesus, caminharam com Jesus, comeram com Jesus. Então, e não faz sentido nem para o próprio judeu, porque a palavra lá usada era ressurreição mesmo, era de quem corporalmente estava vivo, e não uma vida após a morte, um fantasma, um espírito que apareceu, né? E de certa forma talvez não seja nesse nome ressurreição espiritual,
Mas o que entrou muito essa questão é o liberalismo teológico, né? Eu vi pipocando nas redes sociais aí essa semana um pastor, que não me recordo o nome também, que de certa forma dava a entender no falar nele que ele não cria na ressurreição de Jesus como algo corpóreo, mas que era a ideia, que era um... Cara, ele falou que o que ressuscitou, isso eu ouvi ele falando, que o que ressuscitou em Jesus foi a ressurreição, foi, né, a luta contra os oprimidos, né, aquela luta contra o Império Romano, foi isso que deixou vivo no coração dos apóstolos, né? Então, assim, cara, ele deixou tipo claro assim que o que ressuscitou foram as ideias, os ideais de Jesus, né? E pior é esse é o chamado liberalismo teológico, né, que tem esses dogmas aí que não creem em milagres, né? Eles fazem uma reinterpretação alegórica de tudo que a Bíblia fala, e esse é um problema que iniciou, acho, se eu não me engano, no século XIX, século XVIII, XIX, e ainda até hoje tem alguns que ainda vão nessa vibe aí, e não faz sentido, né? Jesus ele ressuscitou corporalmente, né? Um novo corpo, isso todos os apóstolos relataram, então essa tese de ressurreição espiritual não cola também, Patrick. Pois é, né, Michael? Eu acho que essa questão da ressurreição corpórea, ela é mais uma evidência de que alguns da igreja estão se adaptando, né, entre aspas, assimilando ideias modernas e indo de acordo com a ciência, né, também entre aspas, porque, né, por exemplo, tem alguns fatos na Bíblia, como a cobra falando com Eva, por exemplo, que os ateus criticam porque isso é mítico, cobras não falam, etc e tal. E alguns cristãos tentam achar uma desculpa para isso, dizendo que na verdade não aconteceu, que foi outra coisa, sei lá, não sei, inventam teorias aí, né, para dizer que na verdade não aconteceu, foi algo alegórico, algo filosófico, né. Mas na verdade não, né? Assim como a ressurreição de Cristo, a cobra realmente falou com Eva, né? Agora a natureza da cobra está em debate, mas a questão é que realmente Jesus realmente ressuscitou, né? E os milagres que a Bíblia diz que aconteceram realmente, ela diz que aconteceram. Não há questão de invenções ali, né? Não é nada alegórico, é literal. A questão dos milagres não é uma questão científica, né? E até, esse daria até um outro tema, eu até tenho material para isso, né? O Lewis ele vai falar sobre a questão de milagres, que todos os milagres que aconteceram não foram algo, de certa forma, como é que ele vai usar, que eu não tinha, mirabolantes no sentido assim, ó, é como se Deus pegasse a própria ciência, a própria natureza e apenas acelerasse o processo, fizesse algo. Ele deu o exemplo, por exemplo, da transformação da água em vinho, que em último modo o vinho ali ele vai ser moído, tudo mais, vai ser colocado. Então ele explicou como é que era o processo natural de cada milagre, e que no milagre, na verdade, o que Cristo fez foi alterar aquele material e fazer aquilo acontecer. Então todo o C.S. Lewis foi extremamente espetacular, ele é bem profundo nesse texto, então é muito difícil de explicar, só lendo realmente o que o cara fala para você entender a dimensão da coisa, mas ainda assim ele consegue fazer ali uma análise mais profunda do processo, digamos assim, rápido do milagre, a próxima ressurreição, né? Até quando na visão, aí foi uma visão que Ezequiel teve dos ossos ressuscitando e tornando em geração, até o processo é igual, vem os ossos, vem as carnes, vem os nervos, né? Até que vem o espírito para dar vida. Então o milagre, cientificamente, ele não pode ser demonstrado, né? Que a ciência é algo demonstrativo, experimentado, mas também não pode ser refutado cientificamente, apenas filosoficamente, no campo das ideias, né? Pois é, essa é a diferença entre os supostos mitos, né, do cristianismo e os mitos dos pagãos, né? Porque os pagãos, eles envolvem coisas científicas, né? Por exemplo, que os trovões e os relâmpagos, na verdade, são Thor batendo martelo. O Zeus tá brabo lá em cima, lá no Monte Olimpo. Então, são coisas bem diferentes e que a ciência... ele também fala que justamente isso aí, que os milagres existiam na época porque na verdade eles não tinham conhecimento científico das coisas. Exatamente. Hoje a gente... Na verdade, hoje pra te crer que o milagre do nascimento virginal de Cristo, tu tem que entender como é que os bebês são feitos. Senão não vai ver isso num milagre. Então se eles entendem que Jesus é um milagre, é porque eles conheciam como é que um bebê era feito, né? Que era com um homem e uma mulher. Eles entenderam ali que foi um milagre porque foi feito diretamente pelo Espírito Santo. Então, para te crer no milagre, tu precisa conhecer o natural. Senão não consegue verificar o sobrenatural. Pois é, né? Hoje, na verdade, é um ótimo momento, né? Uma ótima época, agora século XXI, que a gente tem para espalhar o evangelho, porque a ciência só está confirmando o que a Bíblia, na verdade, fala, né? Porque, como já dito aqui agora,
a questão dos milagres da Bíblia, que elas são bem diferentes dos milagres dos pagãos, justamente por isso, porque realmente são milagres, não tem como ser algo natural, né? E a ciência só explica coisas naturais, ela não se envolve com o sobrenatural. Seria, no mínimo, imprudente dos ateus tentarem envolver o natural com o que na verdade é todos os milagres da Bíblia continuariam sendo milagres hoje. Pois é, continuam sendo milagres Continuam sendo milagres hoje, né? Essa que é a questão. Pois é, então não tem como realmente desprovar, cara. Assim como não tem como desprovar milagres. É. E chegando ao final do programa, a grande pergunta com esses dois programas que ficam é: se tudo que a gente falou aqui, né, nos demonstra que realmente Jesus Cristo, ele existiu, ele morreu crucificado e o mais importante de tudo, ele ressuscitou, então significa que tudo que ele falou é verdade e tudo que ele ensinou é verdadeiro e que a fé cristã é verdade. E a questão é como você reage a isso. Como você vai lidar com o fato de Jesus Cristo ser Deus ressurreto, né, estar vivo hoje e de saber que somente nele há salvação e vida eterna. Não é como a gente falou no começo do programa, há algumas questões que são opiniões subjetivas, mas a verdade do Evangelho, ela é objetiva. Ou ela é verdadeira ou ela é mentirosa. E, infelizmente ou felizmente, o Evangelho, e é o grande problema da perseguição do Evangelho, é que quando o Evangelho se demonstra verdadeiro, ele anula qualquer outra crença, como a princípio de salvação. E Jesus fala que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente nele há salvação. E se nós demonstramos que realmente Jesus estava nesse mundo, Ele foi crucificado, e as testemunhas relatam que Ele viveu, é porque então Ele é Deus. Porque somente Ele conseguiu ressuscitar, né, e vive até hoje. Então a pergunta é: como você vai reagir a isso? Como você vai lidar com a verdade que Cristo está vivo? Você vai continuar ignorando simplesmente por ignorar? Ou você vai ter que aceitar que Ele vive e que Ele é Senhor e que Ele está no controle e que um dia Ele vai julgar mortos e vivos? E aí, de qual lado você vai estar? Essa é a grande questão. Como é que você reage a isso? Pois é, né? Como eu postei lá no meu status uma vez, né? Se o cristianismo é falso, ele é uma das mentiras mais bem elaboradas da história. Mas se ele é verdadeiro, ele é o fato mais importante que já aconteceu na nossa história. Porque e que muda toda a sua vida. Que muda completamente a vida, não só a minha, como a de todo mundo. Porque, né? Se Deus existe, realmente, nós temos um propósito para esse mundo e não é um mundo completamente material e naturalista, né? Nós temos esperança e a gente realmente pode ser salvo e o nosso mundo realmente tem algo a esperar no futuro, né? E é isso aí. Essa é a grande esperança da ressurreição. Cristo, Ele morreu por nós, por nossos pecados, porque nós somos pecadores, mas Ele não permaneceu morto, Ele ressuscitou. Então aquilo que Ele disse, que aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá, é verdade, porque Ele venceu a morte. Nosso último inimigo, ninguém, nem mesmo a ciência conseguiu vencer a morte em 2000 anos de história. Ninguém conseguiu vencer a morte. Naturalmente não tem como trazer alguém de volta à vida. Naturalmente não tem como alguém trazer de volta à vida. A ciência conseguiu até retardar a morte, fazer efeitos para te conseguir ter longas de vida, talvez lidar com ela, mas ela não conseguiu evitar. De um modo, cedo ou tarde, ela vai chegar para todos nós. Ela é o inimigo comum de todo mundo e invencível, até Jesus Cristo vir a esse mundo e mostrar, porque ele não foi ressurreto como ele ressuscitou Lázaro, como ele ressuscitou aquela menina, aquela filha da viúva, porque todos eles ressuscitaram, mas morreram novamente, porque estavam no mesmo corpo. Não, Cristo ressuscitou em um novo corpo, totalmente glorificado, e é esse mesmo corpo que nos espera glorificado. Por isso que até esses dias comentando sobre a questão de cremação, né? Tá, mas se for cremado, como é que vai ressuscitar? Cara, eu nem quero um pó desse meu corpo de volta na ressurreição. Eu quero um corpo totalmente novo, realmente, porque esse corpo que eu tenho aqui só me faz pecar. Na ressurreição eu quero um corpo totalmente novo, assim como Cristo teve um corpo novo. Aquele corpo que quando João viu em Apocalipse, ele caiu de joelhos, porque ele não... Isso que é o mais interessante. João, ele viveu, tocou Jesus na terra, mas quando ele viu Jesus glorificado em Apocalipse, ele não conseguiu nem olhar para Cristo, tamanha era a glória. E é esse mesmo corpo glorificado que Cristo prometeu para aqueles que creem nele, para aqueles que estão em Cristo. É saber que teremos novos corpos. Não importa se você morreu decapitado, despedaçado, não importa como os apóstolos que morreram queimados. Quando Cristo soar a trombeta e ele chamar os seus santos, novos corpos serão dados.
e seremos ressurretos em Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo, por isso que Paulo foi muito claro, se Jesus não ressuscitou, é totalmente vã a nossa fé. É inútil o que a gente está fazendo aqui. A gente está aqui para a gente crer que Jesus ressuscitou. E da mesma forma que ele ressuscitou, um dia todos nós ressuscitaremos em glória com ele. Como Paulo diz, quando esse corpo que é mortal se revestir de imortalidade, este corpo que é incorruptível se revestir, ou melhor, que é corruptível, se revestir de incorruptividade, então poderá se dizer que tragada está a morte, né? E vencida está. Então essa é a nossa esperança de salvação, é a sua esperança que você pode ter, como a gente demonstrou aqui, meu querido. Jesus está vivo, então como é que você vai reagir a isso? Pois é, né? A única reação que é possível ter, ou é negar sabendo que é verdade, ou é crer. Ou é crer de verdade, né? Então, essa questão aí de cremação que o Michael tocou, não é impossível, né? Deus, mesmo que, né, se a gente fosse receber um corpo, o mesmo corpo modificado de algum jeito, isso não é impossível para Deus, porque o maior milagre de todos já aconteceu, né? A criação é o maior milagre de todos, porque nada não faz nada, né? Então, e ainda por cima, né, tivemos vários outros relatos de milagres pela Bíblia. Então, para Deus, se Deus realmente existe, ele existe sim, para Deus nada é impossível, né? Ele realmente pode fazer milagres, pode até fazer uma mula falar se ele quiser, né? Então, se Deus criou tudo e ele existe, então acabou. Não tem, existe milagre sim e Jesus ressuscitou mesmo. E para encerrar o programa, a gente faz com a mesma pergunta que a gente fez quando iniciou semana passada. Evidência da ressurreição e o que isso tem a ver com você e tem a ver conosco. É o que a gente falou. Ele ressuscitou para que você um dia, se você crer nele, também seja ressuscitado em Cristo. Então, encerrando o programa da minha parte, o convite é: creia em Jesus Cristo, creia que ele morreu pelos seus pecados e que ele ressuscitou e ele está vivo, né? Se você morrer nele, a morte será apenas uma passagem para a vida. É isso aí, Patrick, é isso aí, você que nos ouviu nesses 2 programas aí sobre a ressurreição. Tentamos mostrar aí que no fim das contas você vai ter que crer, mas a gente demonstrou que nós não cremos em algo mirabolante, em algo totalmente fora do comum ou irracional. Não, é totalmente racional, mas ainda é um milagre, nós temos que crer nesse milagre. Certo, Patrick? Dá o teu tchau aí. Hoje o pessoal poder conhecer o Patrick aí, hoje nas imagens aí. Patrick, dá o seu tchau então pra galera aí, se despeça. Pois é, né? Então deixo aí meu boa noite para todos os que estavam nos ouvindo, né? Deixo meu abraço aí também. E realmente é como o Michael falou, não resta outra opção, né? Na verdade, né, tem 2 opções. Ou tu nega, como eu falei aqui agora, ou tu nega sabendo que é verdade, ou tu acredita mesmo. Então, né, a mais lógica no momento é acreditar mesmo, né? Porque se o cristianismo é verdade, não tem por que não acreditar, né? Seria incoerente. Então, nós realmente temos uma esperança, realmente receberemos um novo corpo, né? Glorificado, modificado, não iremos mais cometer pecados, não iremos mais quebrar as leis de Deus, mas sim viveremos eternamente com Ele em eterna abundância, né? Abundância que eu digo de vida abundante, né? De vida feliz, de vida cheia de esperança. Essa é a vida que Deus nos prometeu depois da nossa ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, Ele também prometeu que aqueles que acreditam nele também ressuscitarão e serão glorificados por Deus. Então, essa é a esperança que nós cristãos temos e a esperança que até os ateus deveriam ter, porque, né, a questão de que o mundo só é material e natural é um pouco depressiva, para dizer bem a verdade, porque as pessoas no mundo todo esperam que, mesmo que não demonstrem, esperam que exista algo mais, né? Boa parte das pessoas no mundo acreditam que existe algo mais, seja Deus ou seja deuses ou algo assim, mas elas realmente esperam que exista algo sobrenatural e que o mundo é mais do que só terra, espaço sideral e um monte de estrela, né? O mundo é bem mais do que isso. Realmente existe uma mente, né? Nós não somos só limitados ao nosso cérebro. Existe espírito, né? Existe alma. Então o mundo espiritual também existe. Nós não vivemos num mundo que é só composto de matéria, de espaço e de tempo. É isso aí, valeu Patrick aí por esses 2 dias que tivemos aí. Semana passada o Guilherme também estava conosco compartilhando. E encerramos o mês de setembro. E no mês de outubro, né,
Para você que não sabe, 31 de outubro é a Reforma Protestante, então esse mês de outubro especial a gente vai estar falando aí sobre a história da igreja, né, como ela se desencadeou para poder chegar na Reforma Protestante, o que isso impacta a nós e como isso funcionou. Então você que gosta de história, né, estamos aí debruçando sobre livros, estudando o assunto para poder trazer um material bem rico para você e você conhecer um pouco da história de como as coisas chegaram até onde chegaram, né? Então, até o final do ano, do mês de outubro, estaremos falando sobre a história da igreja, algumas reformas e principalmente a reforma que mais nos impacta, que é a Reforma Protestante ou Reforma Luterana, que aconteceu em 31 de outubro de 1517. Então fique ligadinho que tem muita coisa bacana para esse mês de outubro e espero que você esteja conosco aí ligadinho. Então é isso aí, um grande abraço, fique ligado na programação de amanhã que começa bem cedinho, às 6 horas da manhã com Roda de Galpão, ao meio-dia tem a Hora da Informação com o Guilherme, à noite às 21 horas tem o Futuro Triunfante com o Pastor Milton e às 22 horas programa Louvor e Adoração com Júlio Alcione. Então fique ligado na programação da Rádio Web TK Gospel, que temos ainda músicas até a meia-noite para você orar e buscar e falar com esse Jesus que está vivo. Um grande abraço e tchau para vocês.